Bru Ramos 1 perguntou: como está fazendo para continuar ativa nos estudos agora que a faculdade está em greve? Bruna, não me mantive ativa o tanto quanto eu gostaria, de forma que eu pudesse aproveitar a greve, que não é algo bom para nós estudantes, assim, nesse sentido de estar longe da faculdade, estar longe do meio acadêmico científico mesmo, de estar ali aprendendo. Eu entendo que a greve ela é importante em alguns momentos, há necessidades, enfim, não vou entrar nessa questão, mas de certa forma nos afasta, né, desse ensino ali prático e ativo dentro da faculdade e acaba que na maioria das vezes dentro de casa a gente não vai estudar, né? E dá aquela preguiça, tem mais meios para nos distrair e eu entrei um pouco numa desmotivação, né, de estar me adaptando a uma nova rotina de estágio, então acabava que eu chegava em casa, sim, daria para eu aproveitar esse tempo que eu não estaria na faculdade para aprimorar algumas habilidades, aprimorar, né, alguns conhecimentos dentro da nutrição, mas acabava que eu estava muito cansada, às vezes eu ia dormir, ou às vezes eu precisava dar conta de outra coisa que não estudo, mas voltando agora com a minha rotina regradinha, eu vou destinar aí algum tempinho no final de semana, cheguei na faculdade, tem 2 horinhas para estudar, vou estudar e organizar ali a minha rotina, então não consegui destinar muito tempo de greve para estudar que eu gostaria, mas é isso, faz parte, foi um descanso, foi uma férias forçada, né? E agora voltando à rotina, tudo vai se ajeitar. Eu funciono com rotina. Então, se você me deixar com tempo livre para escolher o que eu vou fazer, para mim não vai dar certo. Eu preciso ter, você tem 2 horas, então eu vou fazer acontecer dentro daquelas 2 horas. Mas se você me der muito tempo ali disponível, eu vou acabar procrastinando. Apesar de não parecer muito nos vídeos, né? Mas sim, gente, sou humana, sou uma pessoa normal e também passo por procrastinação e distrações aí no meio. Mas o importante é a gente distrair e voltar. Não perde o foco. Em algum momento a gente vai voltar e vai fazer tudo fluir normalmente. Brenda Dantas, minha amiga maravilhosa, inclusive, saudade de você. Qual área da nutrição você tem vontade de atuar? Antes de eu falar, eu já falei, né, inclusive várias vezes, mas antes de eu falar aqui novamente em vídeo para vocês, comenta aqui embaixo qual área da nutrição vocês acham que mais combinam comigo. Vocês aí que já estão acostumados a verem meus vídeos, a entenderem um pouco mais da minha personalidade, vendo, se vocês me vissem assim no primeiro vídeo, tô vendo o primeiro vídeo dela, qual área da nutrição vocês acham que mais combinam comigo? Eu queria saber disso. Comentem aqui embaixo, eu vou gostar muito de ter essa interação com vocês. Mas a área da nutrição que eu tenho vontade de atuar, dentre 1.500 possibilidades que a nutrição nos possibilita, é a área clínica. Eu quero trabalhar em consultório e eu quero me especializar na área de oncologia na saúde feminina. Então, principalmente atender mulheres com cânceres femininos, né? Ou que tem uma incidência maior em mulheres, ou mulheres que querem prevenir o câncer, ou que descobriram câncer recentemente, ou que estão passando por um processo de remissão do câncer, que é aquele estadiamento e diminuição do câncer e um controle, uma estabilidade maior do tumor, ou também no processo de recidiva do câncer, que é quando eles manteve estável por um momento, mas agora teve um bonzinho aí e tá voltando a aparecer novamente. Então, nutrição oncológica, minha futura especialização, principalmente atuando com mulheres, eu sinto que é o meu propósito desde que eu entrei para nutrição e no meio disso descobri a área da oncologia e me apaixonei e decidi ligar essas 2 áreas da oncologia e da saúde da mulher na profissão que eu escolhi, que é nutricionista. Então essa é a minha futura área de atuação na nutrição e de especialização e quero trabalhar, né, de forma clínica no meu consultório. A Daphne, maravilhosa, estudante de nutrição da UERJ, que eu conheci aí nesse mundão da nutrição, de congressos e de trabalhos e projetos vinculados a outras instituições públicas aqui do Rio. Conheci a Daphne, maravilhosa. Hoje não mais uma seguidora aqui do Instagram e também do YouTube, como também uma amiga e parceira de profissão mesmo. E ela perguntou o que está achando das matérias da faculdade desse período. Então, não muito para falar sobre até o momento, porque eu entrei de greve, então eu só tive 2 meses basicamente aí de aulas das disciplinas. Eu estou cursando Técnica Dietética 2, que eu já fiz, né, no semestre anterior a 1, onde a gente mexeu com a técnica dietética mesmo, entender cada uma das preparações básicas, por exemplo, fazer um arroz e feijão, fazer uma sopa, fazer um caldo, fazer, sei lá, uma lasanha, de forma geral ali, desenvolver a nossa técnica dietética dentro de um laboratório dietético ou de uma cozinha.
Em TD2, basicamente a gente mexe com dietas hospitalares e texturas e composição de dietas. Então a gente vê um pouco sobre dieta branda, dieta líquida, semilíquida, pastosa. Então é meio que um complemento do que a gente viu no semestre anterior. A mesma coisa acontece com nutrição dietética, que eu fiz há um semestre passado e agora eu estou fazendo há 2 nesse período. Semestre passado, a gente viu um pouco sobre os macronutrientes, micronutrientes, interação nutriente-nutriente, interação de nutrientes com álcool, com nutrientes com fármaco ali de forma geral. E em ND2, né, Nutrição Dietética 2, que é o que eu estou cursando nesse semestre, a gente realmente começa a lidar e planejar uma dieta, fazer um planejamento alimentar e calcular a dieta ali de forma efetiva com os grupos, né? A diferença de grupos para pré-adolescentes, crianças, idosos, gestantes, nutrição esportiva, nutrição vegetariana. Então a gente vai adaptando tudo que a gente aprendeu em várias disciplinas da faculdade dentro agora oficialmente da prática dietética dentro dessa disciplina. Uma disciplina que eu estava cursando nesse período e infelizmente eu tive que trancar na faculdade foi a GAN, que é a Administração Geral aplicada à nutrição, por conta do horário da disciplina com o horário que eu estava saindo do estágio. A disciplina começava às 2, eu saía do estágio às 2 e não tinha como continuar nesse momento na disciplina, então eu tive que trancar. A outra disciplina também que eu me matriculei nesse período foi Higiene dos Alimentos, a qual a gente estava sem professor. E aí, por conta disso, nesses 2 meses que tivemos de aula, a disciplina ainda não tinha começado por conta da contratação desse novo professor. Entramos de greve, a professora apareceu aí nesse meio do caminho, mas infelizmente não pôde começar as aulas por conta da greve. E agora, voltando oficialmente o semestre na faculdade e as aulas eu vou iniciar mesmo, porque eu não tive nada dessa disciplina até o momento, higiene dos alimentos. E aí eu continuo documentando para vocês aqui o que eu vou estar achando dessa disciplina, mas a professora que entrou é uma fofa, acredito que realmente seja uma disciplina bem proveitosa, os ensinamentos que ela tem a compartilhar. A C.Melo perguntou: já que tocou no assunto, indica cursos online para futuros nutris. Sou de Maringá, Paraná. Um beijão e muito obrigada por ter interagido comigo na caixinha e todos vocês outros que também comentaram. Fico muito feliz com isso, sou muito grata por essa interação que a gente tem, essa troca. Eu mando áudio para todo mundo, então podem falar comigo normalmente como se eu fosse amiga e estudante de nutrição, assim como vocês, porque eu adoro essa troca. Já fiz alguns vídeos falando sobre cursos online aqui no canal, pretendo trazer mais sobre esse assunto em breve também. Existem alguns cursos que eu acho que não tem como a gente não fazer. Ela é de Maringá, então não sei se existe uma equivalência desse tipo de curso, mas a gente tem aqui no Rio de Janeiro a Ivisa Rio, que é a parte mesmo, o Instituto de Vigilância Sanitária e Zoonoses daqui do Rio de Janeiro, que eles sempre estão liberando os cursos de boas práticas de manipulação e higienização dos alimentos, que eu acho muito importante fazer. Mesmo que eles sempre batam na tecla de questões mais voltadas para o Rio de Janeiro, porque acho que tem algum tipo de separação de ações que são necessárias no Rio de Janeiro e ações que são necessárias em outros estados. Então, lógico que por ser do Rio, vai falar sobre o Rio, mas de forma geral, o conhecimento que eles compartilham é de extrema importância para estudantes de nutrição. Eu estou sempre compartilhando quando esse curso está em aberto lá, e é super válido vocês se inscreverem e fazerem. E é bom para o currículo também, mesmo que de estados diferentes, porque o conhecimento de forma geral, ele é o mesmo, né? Só uma coisinha ou outra que muda de um estado para o outro. Então esse curso eu super indico. E acho importante que a partir de determinado momento que você saiba qual a sua área de especialização ou qual área você gostaria de se especializar dentro da nutrição, começar a fazer cursos online mais voltados para essas áreas, para você se tornar um profissional de referência, para você ter um maior conhecimento dentro da área que você escolheu atuar, dentro da grande área que é a nutrição. Existem algumas plataformas como a Nova Classe, o Centro Educacional 7 de Setembro, Vênice Escola de Saúde, o próprio WebDiet, que tem uma parte que você pode assinar como estudante de nutrição para ter acesso a cursos e a videoaulas lá específicas sobre determinados assuntos dentro da nutrição. Eu sempre venho falando, né, para vocês. Existem alguns cursos livres que eu estou sempre compartilhando também lá no meu Instagram, quando eu acho válido de vocês fazerem, né, de estudantes de nutrição como um todo. Existem plataformas de nutris de referência
dependendo da área da nutrição que você queira seguir, que também é super válido para criar conhecimento. Então, para a saúde da mulher, tem a Camila Mercalli. Saúde da mulher também tem a Ana Paula Pujol. Na parte de vegetarianismo, a gente tem a Luna Nutri também. A gente tem profissionais de referência na nutrição esportiva, na nutrição clínica. Enfim, então é válido a gente dar uma pesquisadinha aí e fazer cursos dessas pessoas que estão mais inseridas na área também. O Victor Loyola perguntou como foi desenvolver o relatório de estágio do Projeto Acolher. Não sei se o Victor foi para o Projeto Acolher e por isso que ele está me perguntando, mas se sim, você pode me mandar mensagem no Instagram que eu respondo e compartilho como foi essa questão. Eu até mesmo documentei aqui em vídeo como foi o desenvolvimento desse relatório, o que a gente precisava fazer, como foi. Mas basicamente o meu foi em dupla com um estudante de medicina que estava na mesma unidade de lotação que eu, que era a CAP 3.2, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E ele teve as vivências dele no estágio, assim como eu também tive as minhas vivências no estágio. E o relatório do Projeto Acolher, ele foi um portfólio de experiências. Então, basicamente, a gente tirava foto, a gente gravava e a gente participava dessas vivências e a gente documentava essas vivências tanto com foto, com textos, com poemas, com vídeos, como também de forma escrita o nosso relato. Porque aquilo mudou na nossa vida, qual foi a nossa experiência, o que a gente aprendeu ter passado por essa vivência ali no estágio. Então foi um relato de experiência e como a apresentação, além de ter que entregar esse trabalho, né, todo formatado, com as nossas experiências, com os nossos textos, com as nossas fotos, a gente também teve que apresentar. E a apresentação ela foi de forma livre, e aí eu e a minha dupla escolhemos fazer um vídeo, porque é o que eu sei fazer, e eu acho que ficou legal, com a pegada que a gente abordou de fotos, de transições e de documentar em voz e de narrar. Inclusive, o vídeo está disponível aqui no meu canal, tá? Só clicar aqui que vocês conseguem ver. Então, foi tanto um trabalho escrito, com fotos e com relatos, como também esse produto final aí em vídeo que a gente entregou como apresentação para eles. E ele também perguntou como foi o processo para ser chamada no curso de férias da Fiocruz. Inclusive, é um dos cursos que eu sempre venho compartilhando com vocês lá no meu Instagram, que é o curso de férias de verão da Fiocruz ou o curso de férias de inverno da Fiocruz, que foi esse que eu fiz, o de inverno, eu fiz em torno aí de julho, se eu não me engano, de 2023, sim, 2023. É que às vezes eu faço tanta coisa que eu esqueço a ordem cronológica de quando aconteceu. Mas foi esse de inverno, documentei, se eu não me engano, em vídeo. Citei aqui em vídeo no canal, mas tem todos os meus dias lá de curso no meu Instagram. Documentei todos eles no formato de reels e ficou bem legal. Super recomendo quem tiver interesse em assistir. É para quem é aqui do Rio de Janeiro, mas se você for de outro estado e quiser vir aqui para o Rio de Janeiro fazer, também pode. Tá? Só que eu acho que arca com os custos de vir até aqui, mas ele é aberto para o Brasil inteiro, desde que quem for de outro estado venha para cá e curse ele de forma presencial. O curso que eu escolhi fazer foi o de doenças cardiovasculares e metabólicas, com as meninas do Laboratório de Fisiopatologia da Fiocruz, e lá a gente estudou os distúrbios metabólicos, obesidade, estetose hepática, aterosclerose, e foi muito legal. A gente teve tanto aulas teóricas como aulas práticas no laboratório, a gente viu como que funciona parte do projeto de pesquisa em cima dessas desordens, e foi incrível, assim, uma experiência que eu não tinha passado, de ser um estudo experimental mesmo, ou seja, mexe com animais. No caso, a gente utilizou camundongos, a gente não tocou efetivamente, mas elas ensinaram como seria parte do processo desse estudo ali. A gente viu a citologia, a histologia, mas foi um curso muito legal, tanto de experiência teórica de conhecimento, né, como também de experiência prática, que eu não estava acostumada. Nunca tinha entrado num laboratório dessa forma, com pesquisa em animais, enfim. Toda uma temática que elas explicam e foi muito legal ter passado por essa experiência. Quem tiver a oportunidade também, acho super válido e sempre divulgo quando tô com inscrições abertas lá no meu Instagram, tá? E o processo seletivo basicamente foi escrever uma carta de interesse do porquê você gostaria de participar desse curso, e aí as cartas elas seriam escolhidas pelas integrantes que dariam o curso. E aí eu fui escolhida em primeiro lugar com a minha carta e entrei. Se eu não me engano, foram 17 ou 13 vagas, não me lembro, em torno disso daí. E foram para estudantes da área da saúde, vários cursos. E aí na minha sala teve gente de nutrição, gente de farmácia, gente de medicina e de biomedicina, se eu não me engano. E também foi um networking muito legal também de ter essa troca com outros estudantes, tanto de nutrição quanto de outras áreas da saúde, ali fazendo esse curso comigo. O El.França, que está sempre
inteirado aqui nos meus vídeos e interagindo comigo, perguntou: pretende fazer qual especialização? E eu pretendo fazer especialização em nutrição oncológica, tá? Que é a minha área de especialização e de interesse, e também em saúde da mulher com uma pegada um pouco mais diferente. Tá, e aí eu explico com vocês, porque acho que tem outra perguntinha em relação a isso. Eu depois explico melhor para vocês qual é essa diferença de conhecimento na nutrição oncológica e na saúde da mulher. Ele também perguntou qual foi a sua experiência em estagiar no SUS. Incrível. Entrei com uma posição e com uma ideia de SUS e saí com uma experiência, assim, e vivência e mudança de pensamento acerca do SUS de uma forma muito eficiente. Eu acho que também a unidade que eu caí, as pessoas que eu encontrei nesse meio do caminho também fizeram total diferença. Eu acho que isso muda um pouco de lugar para lugar, de unidade para unidade, de estado para estado, mas eu caí numa área incrível. Eu fiz estágio numa clínica da família, num centro municipal de saúde, na verdade, no bairro de Jacaré, na Zona Norte, então é um bairro, sim, mais vulnerável. Temáticas diferentes que a gente precisa lidar dentro da unidade de saúde, mas sem dúvidas eu voltaria para lá muito feliz e com os olhinhos brilhando, porque eu amei os profissionais de lá, amei a troca que eu tive com os usuários e todas as ações que eu fiz, todos os atendimentos, todas as vezes que eu fui para visita domiciliar, que eu fui fazer ação no território, foi incrível, documentei isso lá no Instagram e sem dúvidas eu amei. Tenho minhas preferências assim dentro da nutrição e de atuação, mas fico com o coração quentinho com a possibilidade de que um dia eu poderia atuar no SUS e ficaria feliz com essa escolha também. Tenho minhas prioridades, mas a cada vez que eu acho que eu tenho alguma preferência dentro da nutrição, o SUS talvez não, eu vou lá e fico apaixonada. Com a UAN agora no meu novo estágio a mesma coisa. Não, acho que nunca trabalharia com o UAN, não é a minha personalidade, não tá ali. E aí, nesse novo estágio, já vai mudando um pouco do meu pensamento. E eu acho que isso que é legal, que a gente tem as nossas opiniões formadas, mas quando a gente experimenta algo que realmente vale a pena e a gente encontra boas pessoas, boas instituições aí no meio do caminho, mudam a nossa perspectiva e nos fazem amar a nutrição de uma forma ainda mais intensa. Porque por mais que às vezes a gente acha que tem as nossas preferências, a gente vai no meio do caminho se encantando com outras que talvez a gente não desse bola e acaba sendo incrível nessa nossa trajetória. Ela também perguntou em qual período eu estou e qual matéria foi mais difícil até agora. Atualmente estou cursando o 6º período, era para eu estar finalizando se a gente não tivesse de greve, mas finalizando o 6º para iniciar já o 7º período. Esse ano ainda de 2024. Lembrando que a minha faculdade são 12 períodos, então eu tô na metade da faculdade ainda e não no final. Sim. E qual a matéria mais difícil até agora? Para mim, eu acho que ainda continua sendo imunologia. Traumas que eu tive dentro da disciplina mesmo. Não foi nem pelo conteúdo abordado, porque eu entendi super bem o conteúdo, mas foi mais nesse sentido de traumas assim que eu tive que me desenvolver dentro da disciplina e que a professora ficou pegando no meu pé, enfim, então foi mais difícil de ter passado nela, né, de ter vivenciado ela de uma forma geral e não só pelo conteúdo. De conteúdo, não sei, a mais difícil, assim, que eu realmente achei muito difícil, talvez química analítica, que eu tive que entender como a disciplina funcionava para depois começar a me dar bem com ela. Bioquímica dos alimentos, que foi até o momento a única que eu fiquei com prova final, né, que eu tive que fazer como se fosse aquela prova de recuperação. Não era uma matéria difícil, eu só não entendi o modo de estudar ela, sabe? E aí eu não conseguia ir bem na prova porque eu não estudava da forma correta. Essa disciplina foi bem no meu 2º período da faculdade, então eu ainda estava entendendo como seria a minha forma de estudo. Então acho que mais essas duas mesmo. A Nutri.Camila Strabel, muito chique sobre o nome dela, perguntou: pensa em fazer mestrado, residência ou pós-graduação? E sim, pretendo fazer residência em nutrição oncológica, que é meu maior objetivo nesse atual momento. Basicamente, desde que eu entrei na faculdade, meu posicionamento sobre isso não mudou. Quero fazer sim residência e ter essa vivência hospitalar, né, de tudo que a residência pode te proporcionar. Quero fazer em nutrição oncológica e sim, também pretendo fazer pós-graduação, não tão definidas ainda no momento, mas pretendo fazer alguma que eu consiga alinhar a nutrição oncológica e também pretendo fazer alguns cursos mais profissionais, não necessariamente pós-graduação, tá? Mas cursos mais profissionais, com profissionais de referência na saúde da mulher para alinhar a temática de oncologia e atender o público feminino, que é o meu principal intuito dentro da nutrição.
A Tícia Ximenes perguntou: como faço para conseguir estágio em unidade pública? Se você for do Rio de Janeiro, Projeto Acolher e Acadêmico Bolsista são as duas oportunidades e projetos aqui no Rio de Janeiro que são voltados para atuar e estagiar em unidades públicas de saúde, seja clínica da família, seja como hospitais também. Para quem não é do Rio, aí teria que, dentro do seu estágio, ver qual um projeto que a prefeitura tenha em relação a isso, e se caso não tiver, ir até a unidade, a clínica da família, o hospital, perguntar se existe algum edital para fazer estágio nesse local, ou se é somente falar com o responsável ali do seu curso, né? Qual é o nutricionista responsável? Posso falar com ele? Qual é o centro de estudos aqui desse hospital? Posso falar com o responsável? E aí, no boca a boca mesmo, ir lá perguntar, se mostrar interessada. Basicamente isso. Aqui no Rio a gente tem esse meio, né? Através da Secretaria Municipal de Saúde, que nos possibilita esse estágio, mas para quem é de outras cidades e estados, eu acho que é ir no conhecimento mesmo. Você conhecer o profissional ali, perguntar, ir na gerência, perguntar se tem oportunidade de estágio, que você gostaria muito de aprender, ver se tem um centro de estudos. O centro de estudos, na maioria das vezes, é o responsável por fazer essa gestão ali de estagiários dentro daquela unidade. Então é ir no boca a boca mesmo, acredito eu. Por último e não menos importante, a pergunta da Samara Machado em um vídeo meu foi: Amanda, como você conseguiu conciliar a faculdade com o estágio não obrigatório? Então, para quem ainda não sabe, eu faço nutrição na Unirio de forma noturna, né? Então eu estudo de 6 da noite até as 10 horas da noite. Durante o resto do meu dia, né, manhã e tarde, eu tenho livre. E eu quis ir estudar à noite justamente por isso. Eu queria ter essa parte do meu dia livre para eu conseguir fazer coisas extras além da faculdade, que foi pensar, né, em atuar nos projetos que a faculdade me possibilita e também nos estágios extracurriculares, que eu acho muito importante, não só para enriquecer o seu currículo, mas também para te desenvolver de forma pessoal e profissional dentro da área que você escolheu atuar. Então, eu entrei para o curso de nutrição noturno na Unirio já visando isso, foi uma escolha minha. Então, eu quis destinar a parte do meu ensino para a noite e ter o dia livre para conseguir fazer os extras. Por quê? Porque é muito mais fácil eu conseguir extras, né? Estágio, projetos nos horários da manhã e da tarde do que conseguir um estágio à noite. Então foi uma escolha minha. Eu estudo à noite e tenho a minha manhã e a minha tarde disponível para isso. E foi assim que eu conciliei tanto com o projeto Acolher, que no caso eu fiz estágio 3 dias na semana, como o meu atual estágio em UAN, que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, 6 horas diárias. Então, eu optei por estudar à noite por conta disso, e é assim que eu consigo conciliar. Quem não consegue conciliar ou faz nutrição de forma integral, infelizmente, em algum momento vai ter que abdicar de algumas disciplinas para conseguir encaixar e fazer a sua grade ali com um tempo disponível para você cursar os seus estágios extracurriculares. Então vai mais do manejo mesmo. Se você faz EAD, talvez seja mais fácil conciliar um estágio extracurricular. Se você faz semipresencial também. Para quem é noturno e tem o privilégio, né, de não trabalhar e ter também, assim como eu, essa manhã e essa tarde disponível, também fica mais fácil. E para quem cursa, né, nutrição de forma integral, tentar fazer esse manejo de cursar menos disciplinas ao longo do seu período, para você ter mais tempo disponível para encaixar seu estágio extracurricular na sua rotina também. Bom, pessoal, e foi esse o vídeo que ficou gigante, assim como todos os meus vídeos aqui no canal. Espero que tenha dado jeito esse microfone e realmente tenha melhorado a qualidade do vídeo. Foi basicamente o primeiro vídeo teste aí para saber se deu certo o microfone. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo ideias de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no Passos de Nutri. Qual área da nutrição vocês acham que eu mais encaixo ou que vocês acham que a minha personalidade encaixa mais. Me contem aqui também qual a área que vocês querem seguir na nutrição, se é clínica, se é hospitalar, se é UAN, se é saúde pública, e também qual área de especialização vocês gostariam de ter, se fosse na área clínica, por exemplo. E é isso, gente. Um beijo e eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui no Passos de Nutri. Tchau!